agora, neste momento, para minha irmã Nádia, que está levantando a sua mão, para que a gente possa iniciar, né, sempre com a prece. Pode ser? Está tudo bem com você? Ah, beleza, tá bem o mic aí, né? Então eu vou estar passando neste momento para a Nádia e vamos então, meus irmãos, neste momento, nos desligarmos um pouco, né? Dos nossos problemas, das nossas preocupações, do dia a dia e agradecidos somos por esta maravilhosa oportunidade e privilégio em estarmos aqui nesta tarde, exatamente às 14h45, estudando a doutrina dos Espíritos, que é esclarecedora, consoladora, e assim nós somos agradecidos a Jesus. Então vou estar passando para a Nádia. Então vamos nos unir num só pensamento, parar um pouquinho de teclarmos na área de texto e vamos orar. Com você, Nádia. Boa tarde, queridos amigos, companheiros presentes nesta salinha. Som ok? Uma boa tarde a todos. E como falou a nossa querida Chamri, obrigada, Chamri, por essa oportunidade. Vamos nos desligando, né? Entrando em sintonia com os amigos espirituais, com uma vibrativa que neste momento vamos buscando com mais alto e entrando numa vibração de paz e de harmonia, para que juntos, nos desligando das nossas dificuldades materiais, podamos sintonizar o nosso Mestre Jesus, a sua figura de amor, de paz, nos envolvendo neste momento. E assim vamos dizer: obrigado, Senhor, por aqui nos encontrarmos, por esta oportunidade que nos concede de junto nos encontrarmos reunidos para mais um estudo, mais uma reflexão, mais um encaminhamento, Senhor, e direcionamento para nossas almas sedentas de conhecimento. Que possamos, Senhor, juntos numa mesma vibração, aprendermos um pouco mais nessa doutrina tão esclarecedora que é a doutrina espírita, e que possamos colocarmos em prática em nossas vidas, desenvolvendo as potências da nossa alma, o amor, a compreensão, a tolerância, a humildade e a simplicidade, Senhor, de coração. E nesta paz e nessa vibração que nos envolve neste momento, em nome dos amigos espirituais, em nome de Jesus, nosso Mestre, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, de infinito amor, nós damos por aberto o estudo da tarde de hoje. Que Deus nos abençoe e nos ilumine na força maior que emana de Deus, que são as energias jorrando sobre nós neste momento, nos envolvendo em paz, amor e serenidade. Que assim seja, graças a Deus. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe e nos ilumine, um bom estudo, que possamos juntos aqui permanecer, estudarmos e aprendermos um pouco mais. Um beijo a todos. Beijinho, Sil. Eu que agradeço pela oportunidade. Passando, Chamri, um beijinho, amiga. Fiquem todos com Deus. Graças a Deus. Obrigada, Mestre Jesus, mais uma vez, por esta maravilhosa oportunidade. Muito obrigada, Nádia. Jacó, e quem mais chegou aí? Oft,
Aice, Stefanes e Pati. Sejam todos muito bem-vindos, muita paz e muita luz. E nós vamos agora, né, pedir ao nosso amigo Side Shark, Juarez, para que levante sua mão e nós vamos dar início ao nosso estudo da tarde, que é a mediunidade. Conceito de mediunidade, né? Nosso amigo Juarez iniciou na terça passada e ele vai fazer a conclusão hoje, agora, né? Para nós, dos conceitos de mediunidade. Eu já quero deixar aqui o aviso para todos que na próxima terça-feira, dentro deste conceito de mediunidade, dentro do tema mediunidade, ele vai estar expondo para nós sobre fluido, né? É a segunda parte, o fluido cósmico ou universal e seus derivados. Isso na próxima terça. Então, deixa eu ver se ele está. Ele não está na sala. Acho que ele caiu. Ah, não, está na sala. Então, meu querido irmão, amigo, é com você e peço a todos que façam perguntas após, Juarez vai dizer aí para vocês, após a sua exposição do tema, né, para concluir, vocês façam suas perguntas, ok? Então é com você, Juarez. Boa tarde, amigos, amigas. Boa tarde, irmãos. Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um e que nós, nesta tarde em que estamos reunidos em seu nome, possamos também estarmos unidos nos ideais doutrinários dentro da codificação trazida pelos Espíritos, para que nós não continuássemos sendo cegos, guiados por cegos. Mais uma vez, agradecemos a presença dos senhores, das senhoras, a Deus e a essas entidades, esses companheiros espirituais que acompanham a cada um, fazendo com que haja essa vibração gostosa, amorosa, essa troca de informações entre todos e que possamos nós, a cada momento, nos sentirmos mais fortalecidos na nossa fé como espíritas, dentro do uso da razão, como diz o codificador. E para tanto, às terças à tarde, nós estudamos a mediunidade. À noite, com temas variados, com uma sala de perguntas e de respostas. O que não implica que nós também não possamos perguntar, fazer colocações dentro do tema, dentro de um sistema ético e de uma disciplina, para que não haja distorção naquilo que nós estamos em busca, que é o conhecimento daquilo que nós fomos e que nós somos. Porque muitas vezes nós deixamos o caminho do que somos para seguir o caminho que nós estamos. Eu quero somente fazer lembrar
que nós somos seres espirituais e temporariamente abrigados na carne. Nós não somos humanos, nós estamos humanos. Nós estamos humanos. E como tal, nós devemos estudar. É uma pena, espírita, mas volte, esteja à vontade. Nós temos que estudar essa parte do espírito e todos os fenômenos que, como espíritos, nós realizamos quando encarnados, ou melhor, quando estamos prisioneiros de uma matéria que inibe os nossos sentidos e os nossos movimentos. Portanto, nós estamos estudando mediunidade. Na terça-feira passada, infelizmente, nós não pudemos concluir, em vista de muitas perguntas. Maria Júlia pergunta em que sentido nós nos sentimos inibidos. Maria Júlia, nós somos seres espirituais. Como tais, não deixamos de ter ou de ser uma matéria ainda desconhecida até pelos próprios espíritos que trouxeram a codificação. No entanto, nós precisamos pôr em prática aquilo que trazemos conosco, que é o conhecimento universal em estado latente. Portanto, nós precisamos conhecer em todas as suas minúcias a matéria que compõe o universo. E essa matéria, com certeza, é relativa, mas ela existe. E à medida, Maria Júlia, que você vai crescendo em conhecimento e em sabedoria, você vai dominando a matéria de forma que ela já não inibe os seus sentidos, tá? Relativa, tá? Então veja só. E uma coisa que eu sempre digo é que Deus não poderia ser tão perfeito se Ele tivesse nos colocado no universo e não tivesse dado para a humanidade ou para os seus, a sua criação maior, uma maneira, um mestre, um professor, que eu pudesse orientá-lo em sua caminhada. Com certeza, os seus arautos estão constantemente ao nosso lado. E nós percebemos essa presença. Eis a razão de Kardec ter falado que todos somos médiuns, justamente por sentirmos a presença desses amigos que só estão diferentes por não estarem ocupando uma matéria tão densa como o nosso corpo físico. Então, nós estamos mergulhados nessa atmosfera. A atmosfera esta que é comum a todos os espíritos encarnados ou desencarnados. E essa atmosfera psíquica
nós recebemos e nós criamos, justamente dentro da lei da ação e da reação. Aquilo que nós proporcionamos, nós recebemos em troca. Por isso nós podemos dizer que não vivemos isolados, que de alguma forma nós agimos e reagimos, interagimos uns com os outros, dentro da lei da afinidade que cada um gera em si. No caso, como médiuns, nós todos estamos nessa atmosfera psíquica. Mas na acepção que se quer dar a essa palavra, e isto nós vamos ver no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, quando nos é dito que todos somos, por sentirmos num grau maior ou menor, há um complemento que define a real situação do médium, principalmente para os trabalhos, as tarefas do atendimento fraterno. Quando é dito, todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Vale aqui salientar que a USP ela vem fazendo um trabalho maravilhoso em cima do que nós seguimos. Vem fazendo uma pesquisa, e nessa pesquisa, quem assistiu ou quem assiste os programas aí às sextas-feiras da noite da Globo, que os homens de ciência, da ciência acadêmica, já encontraram uma diferença entre o médium e o médium, entre aquele que somente sente a sensibilidade, sente a presença, e aquele que servirá para médium, para ser o intermediário entre o plano físico e o plano extrafísico. A gente vai ver, se os senhores procurarem, que eles encontram alguns cristais, quando o médium em êxtase, a mais do que aquele médium que apenas sente a presença, levando uma carga energética mais profunda para o cérebro, fazendo com que ele alargue o seu campo fluídico. Fica Maria Júlia encrustado mais ou menos na nuca do ser, na base do crânio. E isto aí vocês poderão solicitar, talvez a Rede Globo possa passar isso aí. É como se houvesse no elemento que não, como não é isto que eles demonstraram, através de várias passagens em tomógrafos, o elemento que, por favor, então, Maria Júlia, procure a Rede Globo, ou procure então a própria USP, tá? Que eles
estão... Olha aí, o Carlos está dizendo que no History Channel tem. Então você vai encontrar isso. Eles andam pesquisando bastante e nessa pesquisa ele encontra no elemento que serve como intermediário entre esses dois planos, tá? Mas eles já confirmam isto. Eles já confirmam, de certeza. Não seria nela, na pineal, mas eles envolveria ou geraria mais energia para que houvesse essa do Globo Repórter, tá? Inclusive, eles não falam que... bom estudo. Obrigado, Maria Júlia. Seja bem-vinda sempre. Então, vejas bem. E a partir disso aí, nós vamos ouvir o que diz um cidadão chamado Hermínio Corrêa de Miranda. Quando ele, no Diálogo com as Sombras, ele é claro e objetivo que nenhuma obra acerca dos aspectos experimentais do Espiritismo terá valor por si mesma, isolada do contexto dos 5 documentos básicos da doutrina, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Logicamente, ele também cita os estudiosos que, utilizando dessa codificação, desses livros básicos, eles tiram de suas experiências e trazem para nós, através dos mentores espirituais, essas informações valiosas. Herculano Pires, ele diz muita coisa. Muita coisa. E nós ficamos, na terça-feira passada, quando entrávamos numa consideração que existe a respeito da faculdade que o indivíduo tem de servir entre essas duas esferas. Então ele divide os fenômenos em fenômenos anímicos e espíritas. E vimos que os fenômenos anímicos são fenômenos mediúnicos quando a influência maior do espírito do médium é o próprio médium, ela de si, para si próprio e para quem quiser ouvi-lo. É ele escutando os seus amigos espirituais ou não, e ele fala da outra esfera. Isto aí, nós podemos citar 2 fenômenos como a vidência, a clarividência, como um dos fenômenos anímicos. No fenômeno espírita, esses fenômenos, existe uma relação direta do espírito desencarnado sobre o encarnado. No caso mais conhecido, os médiuns de psicofonia e de psicografia. No entanto, o fenômeno mediúnico, ele existe independente
há ou não intervenção de espíritos na relação. Por quê? Porque o fenômeno anímico, ele poderá não ter a relação com espíritos desencarnados. E isto foi motivo de muita polêmica dentro das casas espíritas antigamente. Quando se falava de animismo, era um Deus. E isso nós vamos ver em O Livro dos Médiuns, capítulo 6, item 100, parágrafo 26, que fala da vidência dos espíritos em estado de vigília. E esse fenômeno, essa vidência, depende do organismo do ser que está encarnado. Da facilidade maior gerar em si desse fluido, para que haja uma combinação com o do espírito que queira ser visto. Porque um sem o outro, ele não vai conseguir isto. E isto aí é de suma importância para o que vimos constantemente falando a respeito dessa busca pelo estudo, a fim de nos tornarmos maleáveis e um instrumento mais perfeito para essas aproximações do campo extrafísico. E entendendo a mediunidade, nós só poderemos entendê-la tendo o ser espiritual encarnado como intermediário, para que ele sirva de ligação entre as esferas físicas e extrafísicas. Dentro do conceito amplo, ser médium independe da maior ou da menor, ou de nenhuma influência de espíritos. Que nós sintamos a presença que não deixa de ser as energias idênticas que nos tocam a cada instante. Vamos ver numa outra obra da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 24, no item 12, quando os amigos dizem que de início a mediunidade é inerente a uma condição orgânica de que todos podem ser dotados como a de ver, ouvir e falar. E o mais importante é quando ele nos diz que a mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, a pobre, a rica, aos bondosos, aos maus, aos primeiros,
para que eles sejam fortalecidos. Ao segundo, no intento de corrigi-los, de que sejam tocados em sua consciência, e assim ele retifique o seu caminho diante de um esclarecimento claro e objetivo, coerente, que é o ensinamento dado pelos espíritos através da codificação espírita. E segundo palavras de Jesus, que ele derramaria do seu espírito para que sobre toda a humanidade, para que os jovens profetizassem, os idosos tivessem visões, e que ao partir pediria, rogaria que fosse nos enviado um outro consolador. Esse consolador está derramado sobre a humanidade, confirmando justamente o que foi dito aqui, que a mediunidade é dada sem distinção, para que pobres, ricos, pretos, brancos, não importa o real, possa absorver esses ensinamentos trazidos pelo Cristo, para que nós possamos nos fortalecermos na nossa fé, na nossa bondade, no nosso amor ao próximo, e para que sejamos tocados naquele campo que ainda estamos errando. Sim, Simba, com certeza. Todos, sendo ele o último, né? Sendo ele o último. Isso. Então, a gente vai ver que como tal, quer dizer, como médium, nós precisamos saber aproveitar a oportunidade que nos foi dada, ou que nos é dada a cada instante. Não deixar passar a oportunidade de servir ao bem, para que não percamos tempo, para que possamos caminhar mais depressa em busca dessa luz que haverá de nos iluminar para sempre, que é a luz do conhecimento, a luz da sabedoria. Não nos esqueçamos que, como sendo uma dádiva divina que nos foi dada, nos é dada, da mesma forma nós poderemos perdê-la quando o seu uso não for de acordo com as leis que regem o universo. Muitos acham que para ser um bom médium, eles têm que obrigatoriamente estar numa relação com os espíritos superiores. Fulano só tem comunicação, uma relação com espíritos da mais alta esfera, por isso é um bom médium. Gente, o bom médium é aquele que primeiro busca adentrar o conhecimento doutrinário.
é preciso que ele tome consciência daquilo que ele veio fazer aqui nesta dimensão. Chegaremos lá, Décio. Então nós vamos perceber que a mediunidade é uma aptidão de um ser para si como um instrumento para servir ao seu próximo. E o bom médium é aquele que busca se tornar dócil aos espíritos de um modo geral. Justamente Carlos faz uma ilustração bonita. O médio é como uma estrada asfaltada, onde todos os veículos possam circular sem nenhum problema. E ali naquela estrada circula os novos e os antigos. Os carros tidos bons como os ruins. Os ainda em testes. Então, essa aptidão que nos foi dada veio para servir, Paulo Roberto, meu grande amigo. Seja bem-vindo, meu amigo, à sua sala, à nossa sala. Depois falaremos sobre o Paulo Roberto. Então a gente vai ver que ser bom médium é justamente o você se preparar para servir de instrumento dócil, ou mais ou menos, a todos os tipos de espíritos, dos menores ou dos menos esclarecidos aos mais esclarecidos. Porque acham alguns que o bom médium é somente aquele que tem facilidade na comunicação com os espíritos bons, que por ele é assistido, e não é bem isso. Eu acho que a maior definição foi colocada aí na sala. É aquele que se prepara para servir de veículo para todas as comunicações. É um aeroporto aonde o seu campo de pouso, que é o seu perispírito, estará sempre à disposição das aeronaves que deles se aproximam. E dando continuidade à contribuição que é dada à codificação, a gente vai ver obras como Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, onde algumas citações eu frisei aqui para que nós pudéssemos estudá-la. Em Evolução dos Mundos, diz que os encarnados que demonstrem capacidade mais evidente, ele está com uma perfeita comunhão entre as células do corpo físico e do corpo espiritual. Eu chamo a atenção para uma coisa que acontece nessas reuniões mediúnicas, que é toda a preparação. Em seguida vem uma leitura,
Algumas casas, o coordenador pede que haja uma concentração. E Hermínio, ele diz que ao invés dessa busca de concentrar, o indivíduo deve, sim, procurar relaxar o seu corpo físico, fazendo um exercício respiratório, buscando eliminar de sua mente resíduos dos problemas do dia a dia, fazendo com que a mente torne-se mais aberta, mais limpa, com a finalidade de dar melhores condições ao espírito comunicante de se aproximar e encontrar uma deixe-me ver a palavra, me desculpem, um campo mais aberto, mais visível, mais ampliado para isso. Então ele diz novamente que a mediunidade nada tem que ver com os princípios